Yuta foi pego desprevenido dentro da expansão de domínio ao descobrir que o Sukuna consegue usar o domínio amplificado junto da sua expansão. Mas o que isso muda com a estratégia do Yuta? E o que isso pode afetar para a sua batalha contra o Sukuna? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui conversar, vamos então colocar essas cartas na mesa sobre o quão ferrado o Yuta está nessa batalha contra o Rei das Maldições. O que será que o personagem esperava que as coisas não saíram tão certas assim logo de cara? Vamos conversar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Como eu sempre falo, é muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube chegue a divulgar ainda mais os nossos vídeos por aí. Você já fazendo isso já nos ajuda pra caramba. E é claro que eu convido você a se inscrever também no canal do Geek Brasil. A gente sempre tá trazendo conteúdos muito legais aqui de Jujutsu. E ontem a gente trouxe um vídeo bem bacana falando sobre toda a linha cronológica de Jujutsu. Se vocês estão com dúvidas sobre qual é o período, o que aconteceu, quais são as coisas que rolaram durante todo esse tempo, esse vídeo é muito interessante para você ficar em dia e ao mesmo tempo entender mais contextos do universo de Jujutsu. Então se inscreve aí porque tem muito mais conteúdos para sair sobre isso. O Yuta foi pego desprevenido no ataque do Sukuna logo de cara em sua expansão de domínio. O personagem achou que simplesmente poderia ativar o azul e meter porrada no Rei das Maldições. Mas as coisas não saíram nada como ele planejou. Tomando uma blitz do Rei das Maldições com os mesmos tipos de contra-ataque que a Maki e o Gojo provavelmente já lhe pegaram. A situação é tão complicada que o Yuta já lutou contra o Gojo e já lutou contra a Maki. Ele vivia treinando com esses dois personagens. E é claro que provavelmente os dois já aplicaram esses mesmos golpes no personagem. Como a gente pode perceber, tanto a Maki quanto também o Gojo usaram esse mesmo tipo de contra-ataque contra o Sukuna para pegar ele desprevenido. E o Sukuna, ele não precisa de mais do que um exemplo para aprender. Quem dirá quando duas pessoas usam esse tipo de ataque contra ele. Então ele foi lá e desferiu esse contra-ataque contra o Yuta. A questão é que, sendo um furo de roteiro ou não, a gente já bateu muito nessa tecla, o Yuta levou vários socos do Sukuna por não saber que ele poderia usar o domínio amplificado dentro da expansão de domínio, o que pode mudar toda a sua estratégia daqui por diante. Essa situação acaba sendo algo muito complicado para o Yuta, já que muita informação que o Gojo teve dentro da barreira, parece que o garoto não recebeu. A gente estava contando que o Yuta fosse receber essas informações, essas memórias do Gojo, mediante ali a técnica do Kenjaku. Mas, pelo que parece, ele não recebeu. Então, a pergunta que fica é: o quão ferrado o Yuta está nessa luta contra o Rei das Maldições? O quão ferrado o Yuta se meteu ali para lutar contra o Sukuna sem ter as memórias do Gojo dentro da expansão de domínio. Na semana passada, nós trouxemos um vídeo bem interessante falando sobre as possibilidades de como Gege Akutami poderia transformar o Yuta em um monstro. Falamos sobre a possibilidade do garoto ter suas técnicas de copiar, mais o infinito e os 6 olhos, com o combo da Rika sendo o destino ideal para o personagem. Porque o Yuta poderia agora utilizar as técnicas reversas das técnicas copiadas, poderia ter uma porrada ali de coisas, fazer um Zaralha 4, ser literalmente um grande monstro de Jujutsu. Mas o idealismo é algo muito distante de Jujutsu Kaisen, e a realidade tende a ser fria e cruel. Gege Akutami
pode estar prestes a escolher o pior caminho, a pior possibilidade pro Yuta entre todas. Não tô dizendo que é o pior caminho no sentido de que é o meu gosto, é a forma do meu gosto, mas sim o pior caminho para o personagem no sentido das possibilidades que ele poderia ter. De todas as formas que Gege poderia contornar, ele foi para minimizar ainda mais o Yuta para que não criasse um monstro incontrolável, mostrando dessa forma como o autor pode ser ainda mais sádico. Se o Yuta não sabe que a amplificação de domínio pode ser usado dentro da expansão de domínio, isso quer dizer que o Yuta não herdou as memórias do Gojo. Como eu expliquei na análise do capítulo oficial, o termo usado no guia oficial é o Ketsugareru, que significa algo que é herdado, ou seja, é receber uma herança imediatamente quando alguém morre. Eu vi que tem muita gente brincando que você não recebe herança assim que um ente querido falece, porque você tem burocracias e imposto para pagar. Infelizmente é isso, mas nesse caso aqui é completamente diferente, né? Não existe burocracias e não existe imposto para pagar, existe apenas a forma de você receber. Pensa no mundo ideal que você não tem que pagar imposto e que você também não tenha ali de ter a burocracia para receber o terreno da sua família. Então, esse é o mundo ideal que o Yuta teria para receber as memórias. Mas até mesmo o Yuta tá tendo burocracia para receber essas informações. As memórias deveriam ter vindo de uma vez para o Yuta. Mas por que elas não vieram? Por que essas memórias não surgiram para o Yuta de uma vez? Existe algum tipo de gatilho? O Yuta precisava ter devorado o cérebro do Gojo, mas não o fez. A gente sabe que não tinha como o Yuta saber como a técnica do Kenjaku pode funcionar em todo o seu potencial. O Kenjaku estudou sua técnica por 1 milênio. O Yuta teve minutos para entender o seu funcionamento. Por não consumir o cérebro do Gojo, talvez o Yuta não tenha herdado as memórias do professor, ficando apenas com a casca vazia de Satoru. Talvez, com o decorrer da batalha, o Yuta vai assimilando as memórias que podem ainda estar no corpo do professor. E isso vai deixando com que ele tenha ainda mais habilidades. Mas tudo leva a crer que o Yuta só adquiriu ou só poderia adquirir as memórias do Gojo caso tivesse devorado o seu cérebro, já que a técnica do Kenjaku tem até mesmo uma boquinha ali para mostrar todo esse entendimento sobre as suas habilidades. Então, nós ainda temos poucas informações sobre a técnica do Kenjaku para a gente chegar em uma conclusão. Se ele está sem as memórias, as coisas podem ficar ainda pior, porque também pode estar sem a técnica de cópia. No guia oficial é dito que o Yuta prendeu a alma da Rika com energia amaldiçoada, transformando ela assim em uma maldição. Em Jujutsu Kaisen Zero, Rika Orimoto foi exorcizada, mas a sua vontade permaneceu na forma de Rika, que ficou ao lado do Yuta como uma espécie de Shikigami, com muitas aspas. Não dá para considerá-la uma maldição e também não é uma técnica do Yuta, pois não desapareceu depois da expansão tripla com Auro e também o Ryu. Só que nós também não podemos dizer que é um Shikigami, porque não temos confirmação que se trata de um Shikigami até então. A Rika não tem nenhuma informação dela sendo um Shikigami, e nós também nunca vimos um Shikigami que consiga pensar por conta própria. A gente não observou ali, por mais que uma Horaga tenha aquela cara sádica, aquela forma ali maluca dele, ele só age por comando depois de controlado. Os Shikigamis das 10 sombras, eles precisam ser domados, mas depois que eles são domados, eles apenas obedecem aquilo que é imposto para eles pelos seus domadores. No caso, eles agem instintivamente para proteger os seus domadores, mas ao mesmo tempo eles agem ali através de comandos. Eles não têm inteligência própria, como a própria Rika acaba mostrando para nós. Então, a Rika ela não está nem no estágio de técnica, nem de maldição e nem de Shikigami. Por mais que ela se assemelhe, que ela se aproxime mais do estágio de Shikigami, ela também não está nesse ponto.
Então, através de um pacto, os dois ficaram unidos e Arika passou a processar as técnicas para o Yuta. Sem ela, o cérebro do Yuta não poderia usar as técnicas uma atrás da outra. Com isso, Arika devora as partes dos feiticeiros, processa as técnicas deles e o Yuta consegue assimilar e usá-las. A questão é que pelo Yuta ter saído do seu corpo, seu pacto com Arika foi desfeito e talvez ele não consiga mais usar a sua técnica de cópia. Como nós vimos lá em Shibuya, o Kenjaku mesmo falou que depois que ele saiu do seu antigo corpo e foi para o corpo de Suguru Getou, todos os pactos que ele tinha feito antes foram desfeitos. Então, esse pacto que o Yuta tinha com a Arika talvez tenha sido desfeito. Todo o planejamento para que o Yuta pudesse usar suas técnicas copiadas junto dos 6 olhos talvez tenha ido para o zaralho, deixando o personagem em uma situação extremamente complicada e delicada. Dessa forma, Arika não lhe seguirá mais, pois seu vínculo está com o corpo do Yuta. E ela não consegue identificar que o Yuta está vivo dentro do corpo do Gojo. A técnica do Kenjaku consegue enganar até mesmo os 6 olhos, mostrando para todos que Satoru Gojo ainda está vivo e o Yuta está morto. A essência, a energia amaldiçoada, a aplicação da técnica do Kenjaku mostra para todos que Satoru Gojo ainda está vivo. Não dá para sentir que é o Yuta dentro de si. Então, a Arika não consegue ter essa manifestação, essa consciência de que o Yuta está vivo dentro do corpo do Gojo. Assim, para Arika, o Yuta está morto, pois seu vínculo é com o corpo do garoto e não com o corpo do professor. Mas ainda tem algumas possibilidades que podem derivar disso. A primeira é que a Arika possa vir a evoluir e vincular a sua alma à alma do Yuta, não mais ao seu corpo. Isso faria que ela o seguisse, não importando para que corpo o personagem pudesse prosseguir. A Arika lhe acompanharia, assim ele manteria sua técnica de cópia ativada sempre. O caso aqui é que maldições podem evoluir. A gente não sabe direito ainda se a Arika ainda pode ser classificada como uma maldição, porque ela é uma manifestação de Rika Orimoto. Mas o ponto é que maldições podem evoluir. Se a Arika ainda for considerado como uma maldição, ela ainda pode evoluir, pode chegar num processo de evolução como o Naoya fez durante a sua batalha contra a Maki. E dessa forma poder vincular a alma do Yuta, ao invés de ficar vinculada apenas ao corpo, como um pacto normalmente é abrangido. A segunda opção nesse processo é que os 6 olhos possa fazer o papel da Arika a partir de agora. E ele ainda possa, o Yuta ainda possa usar a técnica de copiar. Isso porque a técnica de copiar é dele e não da Arika. Arika apenas processava as técnicas para o Yuta utilizar, por causa do bug que eles geraram na formação da Rika Orimoto amaldiçoada. Os 6 olhos consomem estamina demais do feiticeiro sem energia reversa, mas como Yuta consegue usar através do corpo do Gojo e até mesmo através da sua alma, do seu conhecimento sobre energia reversa, seu cérebro pode ficar sempre fresco, funcionando como um resfriador de CPU. Seguindo essa fórmula, o Yuta pode acessar as técnicas que quiser, quando bem quiser, para lutar contra o Sukuna, sem se preocupar com o seu cérebro fritando. Talvez até mesmo essa seja a limitação do Yuta poder conseguir utilizar a técnica por 5 minutos, já que a Rika não é a Rika de verdade, mas sim apenas a manifestação da vontade de Rika Orimoto. E com os 6 olhos, fazendo com que toda essa transição mude ali da forma como a percepção, o gasto do cérebro e tudo mais, o Yuta pode assim conseguir utilizar várias técnicas ao mesmo tempo. A técnica do Charles, por exemplo, pode ser a chave para ele antecipar os ataques do Sukuna e fazer uma diferenciação no combate nas expansões de domínio. Agora resta saber se por causa dos 6 olhos ele pode usar 2 técnicas amaldiçoadas ao mesmo tempo.
O Yuta tem essa questão de poder ou não poder utilizar duas técnicas amaldiçoadas ao mesmo tempo, mas nenhum outro feiticeiro conseguiu fazer isso. Outro problema para o Mano Yuta é a falta de tempo. Ele só pode usar as técnicas copiadas por 5 minutos. Mas será que ele ainda tem isso? Se ele perdeu o vínculo com a manifestação da Arika, ele perdeu os 5 minutos. Os 6 olhos têm toda uma parada que faz o tempo passar de forma diferente. Até mesmo o Yaga chama a atenção do Gojo nesse sentido. Mas se a Arika se desvinculou dele, voltamos às duas possibilidades que falamos anteriormente. Ou Yuta perdeu a técnica de copiar assim que assumiu o corpo do Gojo e por isso não existe mais os 5 minutos. A técnica do Kenjaku na mente do Gojo é um poder único e a forma como ele pode utilizar apenas a técnica do Kenjaku, o infinito mais os 6 olhos a partir de agora, ou os 6 olhos podem fazer com que a técnica em sua mente funcione através da relatividade. Os 5 minutos na Terra serão eternos na mente do Yuta. Por exemplo, os 6 olhos conseguiram processar 3 anos da amizade do Getou com o Gojo. E essas informações foram sendo processadas na mente do Gojo em um curto período de tempo, em menos de 1 minuto. Yuta pode ficar com a técnica de copiar e ainda por cima usar os 6 olhos para não perder o controle sobre o corpo nunca mais, gerando essa relatividade na técnica de copiar. Como os 6 olhos ele tem um processamento de tempo também diferente, o Yuta pode esticar esses 5 minutos para se tornar algo eterno, fazer com que o processo na mente dele funcione como a teoria da relatividade. Os 5 minutos no mundo humano possa ser algo eterno na mente do Yuta. Mas no pior das hipóteses, os 5 minutos pode acabar e o Yuta bater com as 10 ou o Gojo voltar à vida no corpo do personagem. Nas duas, ele pode morrer. Por isso que eu falo que a situação do Yuta pode ir do céu ao inferno ou do inferno ao céu a qualquer momento. E tudo pode piorar ainda mais quando entendemos que o Yuta não pode perder a disputa da expansão de domínio de forma alguma. Se o Yuta morrer ou perder na expansão de domínio, tanto Todou quanto Itadori vão virar camisa da saudade também. Mesmo com Yuta mudando as configurações da expansão, se o Sukuna expandir o domínio depois de vencê-lo e o Yuji e o Todou sobreviverem com domínio simples, o Kamino vai entrar logo em seguida. O Kamino não entrou depois da quebra de expansão do Gojo devido à mudança que ele aplicou na disputa de domínio. Porém, sem ninguém mais para mudar a forma da disputa de domínio, o Kamino vai entrar depois de 99 segundos e vai entrar bonito, explodindo tudo e a todos pelo caminho. Eu sinceramente tô curioso para saber qual caminho o Gege vai prosseguir com Yuta. E eu repito, o Yuta pode ir ao céu e ao inferno, ou do inferno ao céu nos próximos capítulos, mediante as grandes possibilidades que ele carrega, mediante ao grande potencial que ele carrega. A questão é, o que Gege Akutami vai escolher para ele?